E o universo não era muito maior que o alcance da nossa vista, nem muito mais antigo que os nossos registros escritos ou orais. Nem qualquer uma de suas partes era muito diferente dos lugares que conhecíamos. Pois é, ali nas Sagradas Escrituras, você não encontra referências aos indígenas daqui da América do Sul, por exemplo. Não faz menção nenhuma aos dinossauros. Por quê? Porque os homens que escreveram os textos que vieram a ser canonizados, que compuseram, então, a Bíblia, escreveram a partir de sua perspectiva, a partir do seu conhecimento limitado da época. É por isso também que os médiums não fazem grandes descobertas científicas, não falam coisas que eles não poderiam dizer se estivessem em seu estado normal de consciência. Não estou dizendo que eles sejam charlatões e estejam tentando enganar de propósito as pessoas, mas tudo que eles dizem parte de seu repertório de conhecimentos e de suas crenças e expectativas. Essa é vamos pensar assim, a hipótese com que a gente trabalha, quem é cético, e nós temos boas razões para acreditar nisso. Eu tenho vários vídeos sobre espiritismo por aí, para dar um exemplo de uma religião em que a gente discute isso. Basta procurar aí, Daniel Gontijo Espiritismo, vocês vão ver muitas problematizações nessa linha. Incluindo, é claro, as lives que eu fiz com ex-médiums espíritas que falam a mesma coisa. Daniel, eu achava que estava incorporado dizendo aquelas coisas, e só depois eu fui percebendo que tudo vinha de mim. Tudo partia de mim. Não era uma coisa externa, um espírito me comunicando aquelas coisas. Tudo partia do que eu já sabia, das minhas expectativas. Em nossas cosmologias, tendemos a tornar as coisas familiares. Apesar de os nossos esforços, não temos sido muito inventivos. No Ocidente, o céu é plácido e macio. O inferno lembra o interior de um vulcão. Em muitas histórias, os dois reinos são governados por hierarquias de potentados chefiadas por deuses ou demônios. Os monoteístas falavam do rei, dos reis. Em toda e qualquer cultura, imaginamos o universo governado por algo parecido com o nosso próprio sistema político. Poucos acham a similaridade suspeita. Adorei, Sagan. Deixa eu marcar essa aqui também, uma ótima frase de efeito. É isso. Nós criamos os deuses e o céu e o inferno, o pós-morte, a nossa imagem e semelhança. Então surgiu a ciência e nos ensinou que não somos a medida de todas as coisas, que há maravilhas não imaginadas, que o universo não é obrigado a se adaptar ao que consideramos confortável ou plausível. Aprendemos alguma coisa sobre a natureza idiosincrática de nosso bom senso. A ciência levou a autoconsciência humana a um nível mais elevado. Essa é certamente um rito de passagem, um passo para a maturidade. Contrasta fortemente com a infantilidade e o narcisismo de nossas noções pré-copernicanas. Caraca, Sagan pegou aqui, ó, na veia mesmo, hein? É isso aí. Deixa eu só marcar mais uma coisinha aqui. Mas por que desejaríamos pensar que o universo foi feito para nós? Por que é tão atraente essa ideia? Por que alimentamos essa ideia? A nossa autoestima é assim tão precária que precisa de nada menos que um universo feito sob medida para nós? É isso aí. É claro que a ideia encanta a nossa vaidade. O que um homem deseja, ele também imagina ser verdade. Disse Demóstenes. A luz da fé faz com que vejamos aquilo que acreditamos. Admitia alegremente São Tomás de Aquino. Olha só que frases, hein? Mas acho que talvez haja outra razão. Existe um tipo de etnocentrismo entre os primatas. A qualquer pequeno grupo em que por acaso nascemos, devotamos amor e um sentimento de lealdade apaixonados. Os membros dos outros grupos estão abaixo da crítica, merecendo rejeição e hostilidade. O fato de ambos os grupos serem da mesma espécie, virtualmente indistinguíveis a um observador de fora, não faz a menor diferença. Esse é certamente o padrão entre os chimpanzés, nossos parentes mais próximos do reino animal. Andrewian e eu mostramos que essa maneira de ver o mundo pode ter sido extremamente importante para a evolução das espécies há milhões de anos, por mais perigosa que tenha se tornado hoje em dia. Até membros de grupos de caçadores-coletores, que se encontram a maior distância possível das proezas tecnológicas da nossa espécie, da nossa presente civilização global, descrevem solenemente o seu pequeno bando, qualquer que ele seja, como o povo. Todos os demais são algo diferente, algo menos humano. Muito doido isso, né? Talvez haja ou houvesse algo de adaptativo em a gente se vincular fielmente, lealmente a um grupo. Aquele grupo que nos criou, nos deu abrigo, cuidou da gente, nos amamentou, nos alimentou. Aquele pequeno grupo que é a família, ou um grupo um pouquinho mais estendido, aquela nossa pequena tribo. Talvez houvesse alguma vantagem adaptativa nisso. É isso que o Sagan está trazendo aqui, e ele está extrapolando isso para uma perspectiva cosmológica. Talvez esse nosso instinto, esse nosso pensamento tribalista acabe enviesando a nossa maneira de responder à questão: quem somos nós? Por que estamos vivos? Qual é o destino da humanidade? Como devemos viver? E aí, quando a gente tenta responder a essas perguntas,
a gente aplica essa nossa visão tribalista a essas formulações, muitas vezes teológicas, para entender quem somos nós. Daí, deuses serem criados à nossa imagem e semelhança, o pós-morte inteiro e por aí vai. Se essa é a nossa maneira natural de ver o mundo, não deveria causar surpresa que toda vez que emitimos um julgamento ingênuo sobre o nosso lugar no universo, um juízo que não seja temperado por um exame científico cuidadoso e cético, quase sempre optamos pela centralidade do nosso grupo e circunstância. Não é só o ser humano que seria especial, os filhos de Deus, mas o nosso povo escolhido, só aqueles que se ajoelham diante desta divindade aqui, ó, que nós descobrimos, que foi revelada a nós, ou que se revelou aos nossos grandes profetas. É esse povo aqui, ó, seleto, que está sob o manto das bênçãos, das proteções e de um futuro próspero. Aqueles ali, ó, eles veneram outras divindades que são falsas ou que são mais fracas. Eles não são filhos, não são tão dignos e especiais quanto nós. É um pouco esse o espírito, essa a perspectiva que o Seiga está trazendo aqui, ó. Por isso, além disso, desejamos acreditar que se trata de fatos objetivos, não de nossos preconceitos que, por fim, encontram uma vazão sancionada. Por isso, não é muito divertido ter uma gangue de cientistas arengando, existe essa palavra? Ou escreveu errado aqui, ó, arengando, incessantemente, entre aspas. Você é comum, não tem importância alguma, seus privilégios são imerecidos, não há nada de especial a seu respeito. Não há nada de divertido nisso, né? Depois de algum tempo, mesmo os mais pacíficos poderiam se aborrecer com a repetição dessas fórmulas e com aqueles que insistem em recitá-las. Até parece que os cientistas experimentam alguma estranha satisfação em humilhar os seres humanos. Por que não podem descobrir algum aspecto em que sejamos superiores? Animar o nosso espírito, exaltar-nos. Nesses debates, a ciência, com seu mantra de desencorajamento, parece fria e remota, desapaixonada, distanciada, indiferente às necessidades humanas. E de mais a mais, se não somos importantes, nem centrais, nem a menina dos olhos de Deus, o que tudo isso significa para nossos códigos morais de base teológica? A descoberta de nossa verdadeira posição no cosmo enfrentou uma resistência tão longa e de tal grau que ainda se encontram muitos vestígios do debate e às vezes os motivos dos adeptos do geocentrismo são desnudados. Revelador, por exemplo, é o seguinte comentário sem assinatura periódico britânico The Spectator, de 1892. Vamos ouvir aqui, então, o comentário. Vou pegar mais um golinho d'água para aí. Não resta muita dúvida de que a descoberta do movimento heliocêntrico dos planetas, que reduziu a nossa Terra a uma apropriada insignificância no sistema solar, contribuiu bastante para reduzir a uma insignificância semelhante, mas nada apropriada, os princípios morais que até então haviam orientado e controlado as raças predominantes da Terra. Parte desse efeito se deve, sem dúvida, à evidência apresentada de que a ciência física de vários escritores inspirados não era infalível, mas errônea, convicção que abalou indevidamente até a confiança que se tinha em seus ensinamentos morais e religiosos. Grande parte, porém, se deve tão somente ao simples senso de insignificância com que o homem tem se contemplado desde que descobriu que habita apenas um recanto muito obscuro do universo, em vez do mundo central ao redor do qual giravam o Sol, a Lua e as estrelas. Não há dúvida de que o homem talvez se sinta, e frequentemente tem se sentido, demasiado insignificante para ser o objeto de quaisquer ensinamentos e cuidados divinos especiais. Se a Terra é tida como uma espécie de formigueiro, e a vida e a morte de seres humanos são como a vida e a morte de muitas formigas, que entram e saem de muitos buracos à procura de alimento e sol, é bastante certo que não se dará importância adequada aos deveres da vida humana, e que os esforços humanos ficarão imbuídos de um profundo fatalismo e desesperança, em vez de se revigorarem com uma esperança nova. Do presente, pelo menos, os nossos horizontes são bastante vastos, até nos acostumarmos com os horizontes infinitos que já temos e deixarmos de perder o equilíbrio com tanta frequência ao contemplá-los. É prematuro desejar horizontes ainda mais amplos. Esse aqui foi o comentário que ele falou que foi deixado naquele jornal, escrito por um anônimo. O que realmente querem os da filosofia e da religião? Paliativos? Terapia? Consolo? Queremos fábulas tranquilizadoras ou a compreensão de nossas verdadeiras circunstâncias? Uou, boa, hein? A consternação pelo fato de que o universo não se adaptar às nossas preferências parece infantil. A consternação pelo fato de o universo não se adaptar às nossas preferências parece infantil. É de supor que os adultos ficariam envergonhados de publicar esse desapontamento. O modo elegante de manifestá-lo não é culpar o universo, o que realmente parece despropositado, mas culpar o meio pelo qual conhecemos o universo, isto é, a ciência.
A culpa é da ciência. Se a gente está aí, caraca, será que não somos assim tão especiais? Será que as escrituras não foram inspiradas por Deus? Como é que a gente deve viver? A gente é tão irrelevante numa perspectiva cósmica ou cosmológica quanto uma lesma, um peixe. Ciência, velho. O que você está fazendo com a gente? Ô, cientista, que dê serviço a esse para a humanidade. Você está retirando da gente as nossas muletas existenciais, o nosso consolo, o nosso alimento de vaidade, de autoestima. Faz isso, meu. Você está sendo mal.